Bora lá, questão 159 do Enem de 2025, caderno amarelo, tudo bem? Questão aí que chegou até sair nas notícias e uma questão que eu vou comentar bastante depois, ok? Mas agora vamos só resolver ela. A expressão algébrica que representa a relação entre D e T é: ok, a gente tem uma expressão que vai relacionar D e T, ou seja, tanto x quanto y dessa função. E ele tem um textão aqui em cima, né, que nos diz o seguinte: um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância d da lâmina de água ao tempo da mesa, em centímetro, aumente em relação ao tempo t em minuto, de acordo com uma função do tipo. E tem aqui a função. Sendo k, p e m números reais, para t variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão representadas assíntotas verticais da função tangente utilizado na definição de t. Bom, todo esse texto aqui te assustaria se você não tivesse a concepção de que essa questão ela está mexendo com pares ordenados, ok? Ao longo dessa função tangente. E a gente analisa que o ponto que ele está querendo é justamente esse ponto preto aqui, ok? Onde D é igual a 30 e você tem a função aqui com o t igual a 2,5. Logo, você poderia estar substituindo esses valores nessas situações aqui para estar testando valores, ok? E o que eu recomendo para vocês, pessoal? Bom, logo de cara, a gente sabe que a gente vai querer chegar num D igual a 30, ok? Um D igual a 30. Então, todas essas respostas partiriam do quê? De 30, ok? Igual ao resto. Tá. E aí, uma outra dica que eu posso dar para vocês é pensar no quê? As tangentes são algumas funções, né, que dificilmente aí elas vão crescer tanto, ok? O pessoal sempre costuma utilizar valor de seno, cosseno e tangente entre aqueles intervalos principais, chegando ali perto do 1 e coisas assim. Então, eu dificilmente, observando que tem questões que começam com o próprio 30 já, iria começar substituindo aquele valor de t, que é 2,5, nessas funções aqui de cima. Porque eu teria que fazer uma tangente muito grande, muito complexa para estar chegando aqui perto desse 2,5, desse 4 ou desse 4. Eu já substituiria o valor dos 2,5 logo nessas alternativas para ver o que aconteceria. Olha só, vamos começar pela D. Ia ficar 30 mais a tangente do que? De meio vezes 2,5 menos 5. Tá, isso daqui ia ser 30 mais tangente. Quanto que é 2,5 menos 5, né? Isso aqui ia ficar menos 2,5. Então, menos 2,5, isso daqui é menos 5 sobre 2, tá? Então, ia ficar meio vezes menos 5 sobre 2. Ok, ainda tá algo meio assustador, né? Mas espera aí, isso não é menos meio 5 sobre 2? E a gente tem isso daqui aqui? O que será que acontece se a gente substituir os 2,5 nesse lugar, né? Vamos ver como é que fica se fosse na E direto? Isso ia ser 30 mais a tangente de meio vezes 2,5, né? Que é o que o nosso momento t daqui de cima. E 2,5, se a gente converter isso para fração, isso daqui é 5 sobre 2. Olha que louco. Então a gente vai jogar aqui, ó, 5 sobre 2 menos 5 sobre 2 e fecha. Bom, se você tem algo e subtrai essa mesma coisa, isso vai para zero. Então a gente vai ficar com 30 mais tangente de meio vezes zero. E quanto que é tangente de meio vezes zero? Bom, tudo vezes zero dá zero. Então isso fica 30 mais tangente de zero. E aí agora, se você tem o conhecimentozinho aí das funções trigonométricas, né? Quando você tem uma tangente de zero, isso é o mesmo que zero. Logo a gente chega no 30, que também é igual ao D que a gente tinha visto lá no início. Alternativa E, simplesmente fazendo a substituição do par ordenado e chegando na resposta.
Então a gente teve essa interpretação básica, né, de que não faria sentido começar por aqui, já que a gente já tem o 30, um deles provavelmente se anularia. E realmente aconteceu, e ele se anula aqui no caso E. Se você gostou da resolução e quer ver mais vídeos como esse, simplificando esses raciocínios, se inscreve no canal e segue para mais. Valeu!